Você chegou onde está por esforço, ou porque começou a corrida alguns passos na frente? Essa é a pergunta que ninguém gosta de ouvir, e menos ainda de responder. Porque a ideia de que o sucesso depende só de dedicação, esforço e talento é confortável. Ela faz parecer que quem venceu mereceu, e quem ficou para trás simplesmente não se esforçou o bastante. Mas será que o mundo funciona assim mesmo? Será que duas pessoas, uma nascida numa comunidade pobre e outra numa família milionária, realmente têm as mesmas chances de vencer? Será que um jovem negro, criado em periferia, com escola precária e sem conexões, concorre em pé de igualdade com alguém branco, de classe alta, bilíngue e com acesso à melhor educação desde criança? Ou será que a meritocracia é só uma narrativa bonita, criada para fazer quem está no topo se sentir merecedor e quem está na base se sentir culpado? Neste vídeo, a gente vai encarar essa ideia de frente. Vamos entender de onde vem o conceito de meritocracia, porque ele agrada tanto, e porque tanta gente diz que ele é uma grande ilusão social. Prepare-se para desconstruir certezas, porque a pergunta aqui não é só se você merece o que tem, mas se todos realmente tiverem a chance de merecer também. A ideia de meritocracia é simples, sedutora e, ao mesmo tempo, brutal. Ela diz o seguinte: você colhe o que planta, trabalhe duro, seja competente, se esforce mais do que os outros, e o sucesso será inevitável. É uma lógica que combina com o ideal capitalista, com a cultura da competição e com o sonho de ascensão social. É assim que muita gente justifica fortuna, fama e poder. Eu mereci, eu lutei, eu conquistei. Mas de onde vem essa ideia? O termo meritocracia foi popularizado no século XX como uma crítica. Em 1958, o sociólogo Michael Young escreveu um livro satírico em que imaginava uma sociedade governada exclusivamente por pessoas supostamente meritocráticas. E o resultado era uma distopia. Na obra, quem fracassava era considerado inferior e quem vencia arrogante. Mas o conceito foi apropriado e passou a ser vendido como virtude. Hoje, a meritocracia é exaltada em discursos políticos, slogans empresariais e campanhas de autoajuda. Ela alimenta o discurso de que quem quer consegue. Mas será que isso é verdade para todos? Vamos pensar em algo básico. Ponto de partida. Uma criança nascida num bairro rico tem acesso a melhores escolas, alimentação, segurança, apoio emocional, incentivo cultural e conexões sociais. Já outra criança nascida num lugar onde falta tudo isso vai precisar de muito mais esforço só para alcançar o mesmo degrau que a outra começou. E mesmo assim, muitas vezes, isso não é suficiente. A meritocracia, na prática, ignora as desigualdades estruturais. Faz parecer que a vida é uma corrida justa, quando, na verdade, tem gente largando com vantagem de gerações. E isso vale não só para a renda, vale para raça, gênero, nacionalidade, orientação sexual, geografia, acesso à tecnologia, saúde mental. O mundo é profundamente desigual e fingir que todos competem com as mesmas armas é, no mínimo, desonesto. Ao redor do planeta, países tentam lidar com essa contradição. Nos Estados Unidos, o chamado sonho americano foi construído sobre a ideia de meritocracia, mas a mobilidade social real vem caindo nas últimas décadas. No Brasil e em outros países latino-americanos, onde a desigualdade é histórica, essa ideia costuma reforçar discursos elitistas e excluir quem nunca teve chance. Cotas raciais e sociais em universidades, por exemplo, são alvos de críticas justamente por supostamente quebrarem a meritocracia. Mas que meritocracia? Aqui parte do princípio de que todos estavam competindo de igual para igual. A crítica ao conceito não é contra o mérito, é contra a falsa ilusão de igualdade de oportunidades. Porque valorizar o esforço individual é justo, mas ignorar as barreiras coletivas é covarde. E no mundo real, essas barreiras não são invisíveis. Elas estão em todo lugar.
E o sistema está longe de ser neutro. Para os defensores da meritocracia, a lógica é clara. O esforço individual deve ser recompensado. Eles acreditam que qualquer sistema que premia dedicação, disciplina e competência é mais justo do que aquele que distribui benefícios sem exigir esforço. Se alguém trabalha mais, estuda mais, se prepara mais, essa pessoa deve colher mais. Simples assim. Muitos usam histórias de superação como exemplo. Pessoas que vieram de contextos difíceis, mas venceram. Que estudaram à noite, trabalharam desde cedo, batalharam contra tudo e conseguiram. Histórias reais, inspiradoras e legítimas. E é justamente por isso que a ideia de meritocracia é tão forte. Ela oferece esperança. Ela diz que você tem controle sobre o próprio destino, que não importa de onde você veio, importa onde você quer chegar. Além disso, os defensores afirmam que sem meritocracia, o mundo vira zona. Como medir quem merece uma vaga, uma promoção, uma bolsa de estudos, um cargo de liderança? Se não for pelo mérito, vai ser por favoritismo, por influência, por política? O medo de abandonar a ideia de meritocracia é acabar no outro extremo, o da mediocridade premiada. Mas os críticos rebatem com força. A meritocracia é bonita na teoria, mas no mundo real ela ignora as regras escondidas do jogo. Porque meritocracia não mede esforço, mede resultado. E quem tem mais recursos sempre vai ter mais chance de gerar resultado. Pense num vestibular. 2 candidatos fazem a mesma prova, mas um teve acesso à escola privada, professores particulares, cursinho de alto nível e um ambiente calmo para estudar. O outro teve escola pública precarizada, trabalho desde cedo, falta de apoio em casa e nenhuma estrutura. Se o primeiro tira nota maior, isso é mérito ou privilégio. Os críticos da meritocracia dizem que ela confunde privilégio com capacidade e que, ao fazer isso, ela perpetua a desigualdade como se fosse justiça. Outro ponto importante: quem está no topo quase nunca reconhece as próprias vantagens. Muitos herdeiros de riqueza, por exemplo, falam em esforço pessoal, mas esquecem da herança. Esquecem do capital social, da influência familiar, da rede de contatos, do sobrenome que abre portas antes mesmo da competência ser testada. E esse é o paradoxo da meritocracia. Quanto mais ela é usada para justificar o sucesso, menos espaço sobra para reconhecer as desigualdades reais. Os críticos também lembram que as exceções não anulam a regra. Sim, há pessoas que vencem contra tudo, mas elas são exceções e não podem ser usadas como justificativa para ignorar milhões que não conseguiram sair do mesmo lugar, mesmo se esforçando tanto quanto. Outro risco da ideia de meritocracia cega é culpabilizar os pobres, transformar injustiça em culpa individual. Se você não venceu, o problema é seu. Se está desempregado, é porque não correu atrás. Se é pobre, é porque não se dedicou o suficiente. Isso destrói qualquer noção de empatia, de solidariedade e de responsabilidade coletiva. Transforma a desigualdade em escolha e o sofrimento em fracasso moral. Ao mesmo tempo, quem critica a meritocracia não está dizendo que esforço não importa. Está dizendo que esforço sozinho não basta, porque o sistema é feito para privilegiar alguns e dificultar o caminho de muitos. E então vem a pergunta que trava todo mundo: se não for a meritocracia, o que vem no lugar? A resposta não é simples, mas talvez o primeiro passo seja parar de fingir que o jogo é justo. Reconhecer que antes de medir quem corre mais, é preciso nivelar a pista. Meritocracia não é um conceito vazio. Ela carrega uma promessa poderosa, a de que cada pessoa pode ser dona do próprio destino. E negar isso por completo seria negar a possibilidade de superação, de transformação, de conquista pessoal. O problema é quando essa promessa vira desculpa, quando o sucesso de poucos é usado para justificar o fracasso de muitos, quando o privilégio é disfarçado de mérito. A verdade é que não existe mérito onde não existe igualdade de condições.
e repetir o discurso da meritocracia num mundo profundamente desigual não inspira, aliena, não motiva, oprime. Isso não significa que o esforço não vale nada. Significa que o esforço vale mais quando todos têm a mesma chance de aplicar esse esforço. E isso, hoje, não é a realidade da maioria. Dizer que meritocracia existe, sem falar de racismo, de pobreza, de educação desigual, de exclusão histórica, é ignorar que muita gente nunca teve sequer a chance de competir. Por isso, o debate não é sobre acabar com o mérito, é sobre redefinir o que é justo, sobre entender que premiar quem chegou mais longe só faz sentido se todos puderam, de fato, largar da mesma linha de partida. O problema não é vencer. O problema é fingir que a corrida foi justa. Agora é com você. Você acredita que o esforço individual basta para vencer na sociedade atual? Ou acha que a meritocracia, do jeito que é vendida, serve mais para manter privilégios do que para promover justiça? Comente aqui embaixo. Esse debate precisa de você, principalmente se você tiver coragem de repensar tudo o que já ouviu sobre sucesso. Se esse vídeo te provocou, curta, compartilhe e se inscreva. Aqui a gente não vem para passar pano. A gente vem para cutucar onde ninguém quer mexer.